Fala galera, tudo tranquilo? Tudo em paz? Aqui vamos seguir firmes, vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre dinâmica da Terra, estudos sobre o relevo, né, terrestre. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre rochas e estruturas geológicas, né? Obviamente são dois tópicos que estão ligados, a gente vai perceber agora como que eles estão ligados. Agora quando a gente fala de rocha, né? Cara, o que que vem? O que que você pensa? O que que são rochas? Obviamente você já estudou isso em vários momentos da sua vida, né? Estudou isso lá no, sei lá no ensino fundamental, né? No sexto ano de geografia, por exemplo, estudou isso em alguns momentos, né? Com o professor ou a professora de ciências, certo? Mas o que que são rochas, né? Rochas, na verdade, são formadas por um ou mais minerais. Então a gente está falando sobre aquele conjunto que formam toda essa estrutura sólida do planeta, tá? A gente vai fazer essa interação, beleza? Obviamente, as rochas, elas têm assim uma importância absurda. A história do homem também está relacionada à própria história das rochas. Como assim? Como que se dá isso? Por exemplo, você deve, né, levar em consideração, por exemplo, que os primeiros, né, nossos ancestrais já utilizavam as rochas como, por exemplo, como ferramentas, como armas, como abrigo, certo? Então a gente pode perceber, né, produzindo fogo no atrito, né? A gente não sabe, não existem teorias existem teorias que falam sobre a questão do fogo, se ele, né, foi questão do acaso, né? Se foi questão de tentativas, né? Se foi um raio que gerou fogo e daí nós tivemos a continuidade. Ou seja, existem algumas teorias, algumas, né, mais assim, fabulosas, né? Outras, né, mais pé no chão, digamos assim, mas o fato é que as rochas estão na vida do homem, sem elas ele não poderia sobreviver. Até mesmo quando o homem vai, né, começar o seu processo de sedentarização, ou seja, alguns grupos, né, deixam de ser nômades, aqueles grupos que passavam, né, a buscar alimentos, caças, boas condições de vida, migrando, né? Eles vão se sedentarizar, eles vão precisar das rochas. Aí você fala, como assim vão precisar das rochas? Então, eles não vão praticar agricultura, por exemplo. A agricultura você precisa de condições, entre elas o solo. O solo ele é formado por detritos rochosos, por água, ar e matéria orgânica. E essas variedades de solo que nós temos está diretamente relacionado, por exemplo, ao tipo de rocha, a maior ou menor presença de água, áreas, né, com maior ou menor presença de água, um solo com maior ou menor, né, presença de determinados componentes, maior ou menor presença de matéria orgânica, que tipo de matéria orgânica é essa, tá legal? Então o solo ele é formado em grande parte também por detritos rochosos, olha a importância, olha a construção civil, certo? Então de fato, né, as nossas rochas ganharam, né, condições aí de merecerem um destaque muito grande no nosso dia a dia, certo? E hoje, por exemplo, as rochas são extremamente importantes. O Brasil, por exemplo, é um grande exportador mineral, né? É uma base significativa da economia brasileira está relacionada à exportação mineral. O Brasil é um dos grandes exportadores de vários minérios aí. Você fala, pô, caramba, Romulo, minério? Parada assim. Então, aquelas rochas que apresentam importância comercial elas são chamadas de minérios. Então por isso que a gente não fala, né, de mineral de ferro. A gente fala de minério de ferro. Deu para perceber isso? Certo? Então é um nome comercial. Certo? Então o importante é o seguinte, cara, as rochas são fundamentais para a nossa vida, obviamente, como toda a natureza em si, né? Tudo aquilo que a natureza nos entrega de graça e que a gente não sabe usar. As sociedades humanas, né? A sociedade humana, de uma forma geral, obviamente existem, né, exceções, mas pensando, né, no homem de uma forma geral, no ser humano de uma forma geral, ele não soube usar, ele não sabe, né, da importância, perceber isso, muitos não percebem, inclusive muitos governantes, né, não conseguem perceber a importância, né, da natureza, daí a importância das políticas ambientais, dos debates, das discussões que perpassam também por isso. Olha, por exemplo, as grandes tragédias que nós tivemos no Brasil, infelizmente, nos últimos anos. A barragem no Fundão, Brumadinho, estão relacionados a um processo, né, de utilização desse recurso de uma forma não consciente, com a negligência do poder público, com aval, né, de autoridades, com desvios, né, jurídicos,
Bacana? Então a gente precisa entender isso. Bacana? Então, queria que você entendesse, né, essa relação, e eu fiz um esqueminha aqui para você fechar, né, para a gente fechar esse pensamento aí, para a gente entender bem o título. Eu quero que você relacione o título, né, as rochas, as estruturas geológicas da Terra, a esse esqueminha. Para a gente, obviamente, é um esqueminha que é um ponto de partida, um ponto inicial. O que são rochas? Rochas são agregados de um ou mais minerais, certo? E essas rochas, então, elas são extremamente diversas, trazendo importâncias variadas, resistências variadas, utilizações variadas e até mesmo interesses econômicos variados, tá certo? As rochas, elas vão formar as estruturas geológicas, que a gente pode entender as estruturas geológicas como um grande, né, sustentáculo do relevo, tá certo? Então, a gente, a partir de agora, a gente vai se dedicar a estudar as rochas e, no segundo momento, a gente vai falar sobre as estruturas geológicas. Obviamente, sempre posicionando o Brasil, né? Sempre chamando atenção, sempre destacando aí o Brasil dentro dessa relação, tá bom? Beleza? Aqui, então daqui a pouco a gente dá com prosseguimento aí. Grande abraço para vocês.